Começa agora mais uma edição do UVA News. Acompanhe as notícias do nosso web jornal. Após casos de assédio e machismo entre torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, diversas integrantes se reuniram para criar a torcida organizada Vascaínas contra o Assédio. Saiba mais com a repórter Mayra Brito. Com mais de 350 integrantes no grupo do Facebook e quase 2.260 curtidas na mesma rede social, o movimento Vascaínas contra o Assédio teve início através de amigas que não aguentavam mais casos recorrentes no futebol, e, em particular, no Clube Cruz Maltino. A jornalista Beatriz Pessoa conta como era a ida aos estádios antes do grupo. Eu sempre gostei muito de estar no estádio, de estar torcendo, e como tem uma presença masculina muito maior, sempre foi muito incômodo isso, o jeito que os caras olham e eles mexem com as meninas que passam, isso sempre foi muito chato. E a gente sozinha não tem voz, sem contar que a segurança da cidade não existe, então pra gente voltar para casa é muito complicado. Beatriz ainda completa que a união do grupo só facilitou a participação da mulher na arquibancada. Depois que a gente criou esse movimento, as meninas mandaram fazer as camisetas, então a gente sempre se encontra, até em outros eventos, sem ser em jogos de fato de futebol. Uma pesquisa feita em 2010 pela empresa de mídia digital Batanga Mídia aponta que 80% das brasileiras torcem para algum time. Dessas, 30% acompanham os jogos. Em 58% dos casos, os responsáveis pela paixão das mulheres no esporte são os homens da família, pais, irmãos e avós. Questionada sobre a pesquisa, a socióloga e comunicóloga Renata Feital relata que, independente dessa influência, o machismo faz parte da cultura do Brasil. Eu acho que isso é algo cultural, o machismo é cultural, né? E quando os homens viram que as mulheres começaram a entrar em áreas que até então eram de domínio, né, masculino, eles chiaram. E uma forma de chiar é exatamente, né, essa, do preconceito, de reverberar o preconceito, da exclusão, de tudo. Uma das 11 coordenadoras do grupo, a gestora ambiental Tatiana Rodrigues, informa que as torcedoras se encontram mensalmente para abordar diversos temas, principalmente focados nas ações futuras do grupo e no balanço do que já aconteceu e de como é possível dar continuidade a este projeto. Para isso, o apoio do Vasco é essencial. Ao mesmo tempo em que existem clubes que apoiam a causa e lutam por ela, como é o caso do Vasco, existem outros clubes que preferem tapar os olhos e fingir que esse não é um dos maiores problemas enfrentados nas arquibancadas nos dias de hoje. De acordo com a jornalista esportiva Marta Esteves, para que as mulheres possam integrar todos os cargos do futebol, é necessário falar sobre o assunto e expor o assédio. Além disso, ela acredita que o assediador deve ser punido. Para você ver como que isso afeta a mulher de uma forma geral dentro do esporte. Quanto mais trabalho acadêmico, quanto mais matéria, quanto mais movimento, quanto mais ação, melhor para todas nós, porque está todo mundo no mesmo barco. Então tem que falar, tem que escrever, tem que colocar nas redes, tem que colocar no jornal, na rádio, na TV, no outdoor. A gente tem que expor o machista babaca para ele ter vergonha do que ele fez. E, de preferência, tentar buscar uma forma que ele seja punido, que isso seria o ideal. Se você é torcedora do Vasco ou se interessou pela iniciativa, pode procurar o grupo no Facebook, Instagram e Twitter, através do @CRVG Sem Assédio. Repetindo, @CRVG Sem Assédio. Caracterizada pela linguagem informal, uso de humor, ironia e pela presença da rima, a literatura de cordel existe no país desde o século XVIII e atualmente foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Confira outros detalhes na reportagem de Igor Miranda. O título foi concedido por unanimidade pelo Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e contou com a presença de representantes do Ministério da Cultura e da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Tipicamente nordestino, os cordéis foram introduzidos em terras brasileiras pelos portugueses no início da colonização. A origem do nome também foi herança de Portugal. É o que afirma o cordelista Isaías Gomes. Lá em Portugal, no século XVI em diante,
era comum chamar os folhetos que eram vendidos nas praças ou nas feiras de literatura de cordel. Isso o simples fato de se pendurar em cordões, né? Daí o nome literatura de cordel. Ou também chamava-se literatura de cego, porque muitos cegos vendiam. Escritos em 10, 8 ou 6 versos, os folhetos são característicos de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará e da Bahia. Não existem limites para a criação desses poemas. Todo e qualquer assunto podem virar um cordel nas mãos de um escritor. É o que garante o poeta Moreira de Acopiara. Para se fazer um cordel, você precisa saber 3 coisas: métrica, rima e oração. E o que é a oração? A oração é o assunto, é o tema, é o enredo. Todos os assuntos que a gente possa imaginar já foram cantados ou poderão ser cantados na literatura de cordel. Eu mesmo tenho cordéis em muitos assuntos e tenho feito ultimamente muitos textos sob encomenda. Apesar da pluralidade, a literatura de cordel ainda é feita predominantemente por homens. A cordelista e contadora de histórias Suzana Moraes conta a importância da mulher nesse movimento. Apesar da gente ter tanta discussão de gênero, tantas discussões sobre essa coisa do empoderamento feminino, a literatura de cordel ainda é, sim, uma literatura predominantemente masculina, né? E a gente sente isso na pele, a mulher que se arvora a fazer, a militar no cordel, percebe esse distanciamento muitas vezes, né? Mas, assim, não acredito que seja uma barreira intransponível. Com a função social de informar e, ao mesmo tempo, entreter, os cordéis conservam e divulgam a arte do cotidiano, as tradições e, principalmente, contribuem para a perpetuação do folclore brasileiro. A professora doutora da Faculdade de Letras da UFRJ, Maria Lúcia Guimarães, explica a importância desse gênero literário popular. Ela tem um modo de proceder bastante característico, mas, ao mesmo tempo, ela convida a uma grande liberdade e a um espírito inventivo sempre renovado, de tal maneira que os poetas de cordel são muito diferentes nas temáticas, nos caminhos, e é uma literatura que está sempre se reinventando. Então, considero realmente uma manifestação da cultura popular brasileira que merece a maior atenção, inclusive acadêmica. Está terminando mais uma edição do Uva News. Continuem ligados na nossa programação. Repórteres: Clara Maria Lino, Mara Brito e Igor Miranda. Locução: Eloá Custódio. Editora-chefe: Eloá Custódio. Professora responsável: Mônica Nunes. Coordenador do curso: Luiz Carlos Bittencourt. Rádio Uva. Informação sem fronteiras.